As dioceses. A Igreja particular, manifestação concreta da única Igreja em um lugar do mundo, sob a orientação de seu bispo, é objeto da evangelização. Como tal, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica. É, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus, que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. A serviço desse povo evangelizador está a Cúria Diocesana, em suas diversas articulações, coordenações, conselhos, comissões, que ajuda a discernir e ordenar as prioridades pastorais, a condividir objetivos, a elaborar estratégias operacionais, evitando a fragmentação de propostas. Parágrafo 416 do Diretório para a Catequese 2020. Olá! Continuando nossos comentários sobre eclesiologia, já falamos dentre as 4 principais características da Igreja, que é ela ser una, santa, católica. Agora estamos nessa 4ª das que nós professamos na profissão de fé, que é a Igreja ser apostólica. Primeiro, porque os bispos são os legítimos sucessores desde os primórdios dos apóstolos. Para um bispo ser ordenado, começar o seu ofício, digamos, um padre é escolhido e nomeado pelo Papa para ser o bispo de alguma diocese, são 3 bispos que vão estar presentes na cerimônia de ordenação. Um deles é o celebrante, os outros 2 estão ali assistindo como testemunha e participando dessa sucessão apostólica, e o bispo então vai para uma diocese para a qual ele foi nomeado. Depois de nós termos feito algumas considerações sobre a Basílica do Vaticano, sobre a bandeira do Vaticano, sobre a eleição de um Papa no conclave e sobre uma organização e o núncio apostólico, que é o embaixador da Santa Sé nos países, que tem relações diplomáticas com a Santa Sé, com o Vaticano. Nós paramos nas conferências episcopais, que em todos os países os bispos se reúnem numa associação para ser a voz da Igreja naquele país. E nós então estamos aqui como exemplo, citando a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que tem a sua sede lá em Brasília, bem no centro de Brasília, E essa conferência episcopal é um exemplo de todas as que existem no mundo. Os membros natos de uma conferência episcopal são aqueles bispos diocesanos, bispos auxiliares, bispos titulares das dioceses, até bispos de igrejas orientais que fazem parte da CNBB, que até eles completarem a idade de se pedir a renúncia, que é de 75 anos, então tem essa organização dos bispos que naquele país são essa instituição que fala em nome da Igreja e dá as diretrizes para que todas as dioceses da sua circunscrição tenham um mesmo caminhar, uma mesma pastoral, a mesma forma de agir, sempre respeitando a cultura e os locais onde elas se encontram. Num país continental, como é o Brasil, que tem do norte ao sul,
numa extensão enorme como nós conhecemos, é claro que cada região tem o seu jeito de ser, mas as diretrizes como um todo são seguidas pela CNBB, pelas dioceses, porque demonstra também essa unidade de ação, né? Apenas para não dizer que a gente não falou, a palavra episcopo, né, conferências episcopais, é desde os primórdios, desde o tempo dos apostólicos, que o episcopos é o administrador de uma igreja e que hoje nós chamamos de igreja particular. As dioceses são igrejas particulares de um determinado bispo. Para isso ele foi ordenado, ele foi escolhido, nomeado para numa circunscrição, numa divisão, né, divisão é modo de falar, mas naquela porção, naquele local da sua circunscrição, ele é aquele que faz a ligação entre o povo, todo o seu rebanho e os céus. Mas a gente ainda vai comentar um pouco mais a respeito disso. Para a gente ter também uma noção da organização da igreja no Brasil, a CNBB tem essas macro-regiões, as grandes regiões, chamadas de regionais, e que são conhecidas por uma sigla inicial, uma consoante inicial, para representar a região do país, e mais um número daquele local, daquela jurisdição. Então, vamos citar aqui, né, que no norte nós temos essa regional Norte 1, a Norte 2, tem aqui a do Oeste, aqui já é Nordeste, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, é a região do Nordeste. Então aqui também existe em cada macro-região dessa um caminhar, né, que se procura ser o mais próximo uns dos outros. Da região central do Brasil, nós temos Oeste 1 e Oeste 2. Temos o Centro-Oeste, que é Goiás e Tocantins. Aqui no Leste, Leste 1 e Leste 2, é o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E na região Sul, o estado de São Paulo todinho é chamado de Regional Sul 1, tem o Paraná Sul 2, o Rio Grande do Sul é Sul 3 e Santa Catarina é Sul 4. De modo que nessas regionais se tem um caminhar o mais aproximado possível. E eles sempre estão ali se reunindo, os bispos, o clero, os coordenadores de pastorais. Porque essa é a função, né, lá da CNBB, com os seus departamentos, com as suas comissões episcopais, procurando dar essas orientações em uma caminhada em vários setores, porque são tantas as pastorais e movimentos, né, que os bispos então são ali subdivididos para acompanhar todo essa caminhada eclesial. Mas é dentro de cada local desses que estão as dioceses. E para a gente também ter como exemplo como que é, nós trazemos aqui o Sul 1, né, como exemplo apenas, porque em todas as regionais o esquema é o mesmo. Como que funciona? A Regional Sul 1 tem a sede também, que estão sempre se reunindo com presidência, com a diretoria, com secretarias, e os bispos aqui do estado todo também são nomeados para as comissões dentro dessa regional para ter essa caminhada sempre em comum. E as dioceses estão, então, dentro aqui da Regional Sul 1, mas também separadas, poderíamos dizer assim, apenas na questão geográfica, por províncias. Então, outro exemplo, porque
É da mesma forma em todas as regiões. A província de Ribeirão Preto é toda essa área aqui de Ribeirão e da região norte e nordeste do estado de São Paulo. Aqui, na chamada Ribeirão Preto 1, né, SP1, nós temos, além de Ribeirão, São João da Boa Vista, Jaboticabal e Franca. Aqui, na RP2, Ribeirão Preto 2, Barretos, Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga e Jales. Mas toda essa região aqui do norte do estado de São Paulo é chamado de província eclesiástica de Ribeirão Preto. Então, no Brasil todo, essas regionais são subdivididas em províncias. E o bispo que é considerado ali, porque é só um título, né, o arcebispo, ele ganha esse título de bispo, ele ganha esse título de arcebispo, para demonstrar essa função que ele exerce de ser um coordenador. Não que esse arcebispo ele é superior aos bispos, não. Cada bispo ele é o titular e só ele responde pela diocese. O arcebispo ele é um coordenador geral. De vez em quando, né, os bispos das dioceses todas se reúnem, né, para também ver como que está sendo a caminhada do povo de Deus de acordo com as diretrizes da CNBB e de acordo com as diretrizes também da Igreja do Vaticano, de Roma, né? Porque é assim a unidade da nossa Igreja. Então, com esses exemplos, a gente já vê como que é uma diocese fazendo parte de uma região, aí tem a sua coordenação geral, apenas coordenação. O bispo que tem essa função de coordenar, ele ganha o título de arcebispo, e a cidade onde tem a sede do arcebispo ganha o nome de arquidiocese. Então, novamente como exemplo, Diocese de São João da Boa Vista, de Franca, de Jaboticabal, Diocese de Barretos, digamos até Diocese de Jales, mas aqui em Ribeirão Preto é a arquidiocese. É claro que essa história das dioceses, né, desde 1908, quando só existia a Diocese de São Paulo, depois que de 1908 aqui se subdividiu em 5 dioceses, e aí São Paulo passou a ser da arquidiocese. Parece complicado se falar disso, mas é a história. À medida que a população cresce, a região se desenvolve, né, a igreja procura subdividir para que a ação pastoral se torne um pouquinho mais fácil, porque as distâncias, né, no Brasil são sempre grandes, e quanto mais nós tivermos essas dioceses e depois dentro das dioceses as paróquias. Continuando ainda a falar mais um pouco sobre a organização, a diocese ela se subdivide só em regiões, mas por uma questão também de congraçar o clero daquela região. Então você pode ter uma região norte dentro da diocese, uma região norte, uma região sul, uma região leste, uma região oeste, ou quantas regiões pastorais forem necessárias dentro de uma diocese, mas todas em torno do seu bispo, todas em torno do seu bispo. Dentro das dioceses de cada uma, então vem outras subdivisões menores, geralmente tendo uma cidade como sede, vem as paróquias. Então as paróquias são subdivisões regionais dentro de uma diocese, e
A paróquia, numa circunscrição, tem um padre que é ali o coordenador e tem o título de pároco. Então, o padre que auxilia, se tem mais de um numa paróquia, auxilia o pároco, ele tem o nome de vigário. Você veja então que todos esses nomes são apenas para designar funções. Seja o de um pároco, um vigário, né, um coordenador de região, e depois o bispo, arcebispo, e se tiver alguns outros títulos, né, de abade, de monsenhor, de cônego que seja, ou depois o cardeal, são títulos, diácono também, que significam funções que essas pessoas que receberam o sacramento da ordem estão exercendo no local para onde está encardinado. É bom falar dessa palavra encardinado para que a gente saiba também que nenhum clérigo, seja diácono ou padre, pode ficar sem estar vinculado a uma diocese. Obrigatoriamente, um diácono, um padre, ele está ligado a um bispo numa diocese. A gente chama de essa forma de ser de incardinação, porque lembra cardan, que é um eixo, né, que move, né, quem tem entendimento disso, de mecânica em veículos, sabe o que é cardan, que é um eixo. Então, você está ligado nesse eixo, isso que é incardinação. O diácono, o padre, tem que estar ligado a um bispo, a uma diocese. Mas também aqui é que a gente disse que ia comentar, não é só o diácono e o padre que está ligado ao bispo. Esses estão ligados oficialmente. Para mudar de uma diocese, a não ser que seja religioso, da congregação religiosa, mas isso nós vamos ver mais para frente, lá no sacramento da ordem. Os diocesanos, diáconos e padres, só podem mudar de diocese com autorização do seu bispo e com outro bispo também recebendo esse clérigo que for então transferido. Mas ele nunca pode ficar assim solto, sem essa incardinação. Mas todos os leigos e leigas, todo o povo de Deus, os batizados, eles estão também ligados ao bispo. Nós não dizemos oficialmente, né, mas espiritualmente tem que estar ligados ao seu bispo. Por quê? Porque é a igreja quem faz essa ponte entre os seres humanos, os cristãos, os batizados, os crentes em Jesus Cristo, com Deus. Sempre lembrando, nós já falamos aqui do capítulo 16 de Mateus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, vocês conhecem o texto. Outra citação facinha de decorar, é Mateus 18, 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E também lá em João, né, depois da ressurreição, também tem isso, esse mesmo mandato de Jesus Cristo para a sua igreja. É a igreja quem faz a ligação da pessoa com Deus. Não é a pessoa por si mesma. Nós já tivemos um encontro, né, aí na nossa lista de vídeos anteriores, já tem um aí que explana isso também. Nós precisamos do bispo, é por ele que a gente é ligado ou desligado, né, do reino dos céus. Vamos procurar entender isso também lá no sacramento da penitência. Depois a gente quer ainda lembrar lá na frente que
quando a pessoa precisa se confessar, quem teria que dar a absolvição, né, e lhe religar essa pessoa que se arrependeu dos seus pecados e volta à paz de Deus com o sacramento da reconciliação, é o bispo quem faz essa ligação. Só que nós sabemos que numa população de 100 mil, 200 mil ou mais, 300 mil pessoas, o bispo não vai poder atender a confissão de todos. Por isso estão aí os padres que recebem do bispo uma provisão, chamada provisão, para que possa atender confissões. Se ele não tiver essa provisão dada pelo bispo, o padre normalmente não pode atender confissões. Então, o padre é um delegado do bispo, e é por isso que essa ligação ou desligamento do reino dos céus acontece. Nós precisamos de um bispo. Só quando acontece, né, de haver uma sede vacante. O que é a sede vacante? É quando um bispo vem a falecer ou ele é transferido. Então aquela diocese, ela fica momentaneamente chamada de sede vacante, ou seja, está faltando um bispo para essa diocese. É escolhido então um padre, né, dentro do clero daquela diocese para ser o administrador. Às vezes não é um padre, é um bispo de uma outra diocese, para que essa ligação continue acontecendo, porque o clero está unido à igreja, mas fica sempre rezando e pedindo para que um novo bispo seja nomeado logo, porque nós precisamos do bispo, que é o chefe, é o coordenador, é o pastor da igreja particular chamada diocese. Então, a igreja particular tem esse nome, igreja particular, porque ela é desse bispo. Nós, apenas assim também, para esclarecer, né, para dizer que nós falamos ou deixamos de falar, a gente poderia dizer que nem o Papa não manda na diocese. É um jeito de falar, para a gente entender que quem é o chefe ali naquela igreja é um apóstolo, um legítimo sucessor do apóstolo. É claro que ele está ligado ao Papa, senão perderia até a sua função, mas ele só vai ser afastado aí da diocese se tiver algum problema grave, uma denúncia, etc. Depois de averiguações, ele poderá ser afastado lá pela Santa Sé, mas normalmente ele é o chefe, o pastor, até a sua renúncia, por ocasião da idade. Se ele chegar aos 75 anos, ele é obrigado a pedir a renúncia ao Papa. E aí, depois de decorrido um determinado tempo, um outro bispo vai ser transferido para essa diocese que está vacante, ou um padre vai ser escolhido para ser bispo naquela diocese, e ele precisa primeiro, é claro, ser ordenado bispo, daquela forma como nós comentamos há pouco, com outros 3 bispos que vão manter, né, essa corrente infindável até o final dos tempos da sucessão apostólica. É por isso que a igreja, então, tem essa característica. Além de ser una, e o símbolo dessa unidade é o Papa. Ela é santa, porque Deus é santo e a igreja é de Deus. E é Ele quem nos santifica. Santifica as pessoas, estejam elas ainda aqui na terra, mesmo com suas falhas, mas
já estão santificadas na purificação, o purgatório, e já são santas, embora tenham cometido pecados, mas se purificaram e passaram, né, pelo sacramento da reconciliação, porque é assim a nossa vida, já estão nas glórias celestiais e são santos, alguns até canonizados, ou seja, foram publicados os seus nomes numa lista oficial da igreja, podendo ser venerados no mundo todo. Nós não vamos entrar nesses assuntos de canonização, beatificação, porque não é mesmo o nosso assunto desse encontro. Mas, depois de nós termos visto essa questão da diocese, da organização da diocese, nós também podemos deixar mais alguns comentários a respeito da paróquia. Porque o pároco, seja ele diocesano, ou seja ele de uma congregação religiosa, ele precisa ali na sua paróquia, enquanto ele estiver ali, ele precisa seguir as diretrizes, tanto da diocese quanto da CNBB, que segue as diretrizes do Vaticano, da Igreja de Roma. É assim que nós caminhamos nas pastorais, nos movimentos, em associações católicas, que tanta gente, né, precisaria até se engajar. Felizmente, nós temos muitos leigos e leigas que abraçam essas pastorais, esses movimentos, e a igreja caminha, sempre com a graça de Deus. Mas ali na paróquia, o padre, ele sempre terá que seguir fielmente essas disposições que vêm, não como imposição, mas como uma forma da igreja caminhar do jeito que Deus quer, porque a finalidade, nós já vimos, da igreja é trabalhar para a santificação das pessoas, espalhar o bem sobre a face da terra. E ali, então, na paróquia, vai acontecer tudo isso, que também ela vai se subdividir dentro ali dos bairros, dos setores, na periferia das cidades ou na área rural. A paróquia sempre abrange toda uma área e, fazendo limites com outras paróquias, não tem área de um país que não seja, né, que não esteja geograficamente vinculado dentro desse nosso país que é enorme, o Brasil, né? São essas as explicações assim mais gerais, resumidamente, da organização da igreja no Brasil. Nós hoje ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez sempre a sua presença aqui conosco. Continue assim, perseverando na fé, pedindo sempre a Deus que aumente, né, a nossa fé. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.